E aí, vamos estudar a lição? Chegou a terça-feira, ontem nós vimos morte no Velho Testamento e hoje, conforme eu anunciei ontem, morte no Novo Testamento. E você vai perceber uma harmonia existente entre todos os livros da Bíblia. O mesmo assunto sendo tratado sob a mesma perspectiva, mostrando-nos assim que o autor da palavra, na verdade, é o próprio Deus através do seu Espírito. Que os homens foram inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte do Espírito Santo para cada um de nós. Viveram em tempos diferentes, locais diferentes, épocas diferentes, mas transmitiram, na verdade, a palavra que Deus havia inspirado que eles falassem. Você observa no texto do Novo Testamento, nos textos, por exemplo, João capítulo 11, do versículo 11 ao 14, bem como do 21 ao 25, nós estamos lidando com a história da morte de Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia pelo servo que foi enviado pela irmã de Lázaro, Jesus disse, ele não morreu, ele dorme. A morte sendo encarada como um sono com o mesmo conceito do Velho Testamento. Nosso amigo Lázaro não morreu, ele dorme. E aí há até o questionamento, não, mas a gente sabe que ele vai ressuscitar naquele grande dia e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, Jesus ensinando pedagogicamente que a morte é comparada a um sono. Você vai em 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, você tem um conceito ali acerca da mortalidade e imortalidade. Você tem aqui 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, descrevendo o fantástico momento da ressurreição, em que nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível, perfeito, porque é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Esse texto é extraordinário, mostrando que aqueles que estavam dormindo no Senhor vão ser ressuscitados mediante o chamado de Cristo. Não há consciência dos mortos, de acordo com Eclesiastes 9, verso 5, os mortos não sabem de nada, não têm participação do que acontece debaixo do sol, no mundo dos vivos, e eles retornarão à vida no momento em que Cristo voltar, e aí é fechado este assunto com a declaração de 1 Tessalonicenses 4, verso 15 a 17, ouvindo a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta, Cristo virá, e ele e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. E a palavra diz assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, note, o conselho não é assim, não, fulano morreu, o teu amigo morreu, ele foi para uma dessa para melhor, ele está ao lado de Deus. Parece lindo, é romântico, é o que os filmes dizem, mas olha, a palavra diz algo diferente, que o consolo para este momento de dor e de luto que os tessalonicenses estavam passando, Paulo disse, consolai-vos com estas palavras, com as palavras de que quando Cristo vier, aqueles que estão mortos, dormindo, ressuscitarão. Este é o consolo. O consolo não é, passou dessa para uma melhor, está num lugar melhor, de onde ele estiver, está te olhando e tal. Quem falou isso não foi Deus através dos seus profetas, foi a serpente no jardim do Éden, o pai da mentira, dizendo, não morre. Deus disse, morre sim. E Deus dizendo, morre, e o diabo dizendo, não morre. Fica esperto com isso daí, ok? Você observa que a ressurreição de Cristo, ela acontece exatamente, Jesus demonstrando o que ocorrerá com todos os seus seguidores. Porque se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa pregação, vã seria a nossa fé. Só existe esperança porque Jesus ressuscitou, para que aqueles que morreram ressuscitem também. Caso contrário, não haveria a menor esperança, porque não tem a alma vagando por aí, o Espírito conversando com aqueles que deixou para trás. Não tem isso. É a realidade das Escrituras sagradas, ok? Então, vamos entrar neste conceito aqui. A herança não pode ser destruída, que não fica manchada, porque não murcha, e o que está reservado nos céus para nós. 1 Pedro 1, verso 4. Agora, olha só. Se, no entanto, os mortos já estão no céu, por que Pedro falou de uma herança reservada nos céus?
Ué, se eles já estão na herança, por que temos que aguardar a herança se já estão na herança? É incoerente, percebe? Os fiéis do Novo Testamento ansiavam a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. E essa esperança os inspirou à fidelidade nas provações da vida. Quando Jesus voltar, nós veremos novamente os nossos entes queridos. Ou seja, a esperança estava voltada acerca da volta de Jesus. É de maneira clara como as Escrituras expõem o assunto. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque Jesus ressuscitou e por isso a nossa pregação não é vã. E obrigado porque a nossa esperança está depositada no regresso de Cristo e que Ele venha nos buscar e devolva a vida àqueles que descansaram no Senhor, em nome de Jesus.